Este é o Unlocker, o podcast da Saraiva e Associados, produzido pela S+ Academy. Dois convidados compartilham as suas visões sobre a transformação das cidades, a sustentabilidade, as tendências económicas, sociais e culturais que se cruzam com a arquitetura, o design e o planeamento urbano. Neste episódio, falamos sobre a sustentabilidade urbana de Lisboa e da necessidade de manter e atrair residentes que dão vida a uma das capitais mais apetecíveis da Europa, com Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e a jornalista Maria Flor Pedroso. Olá. Olá. Unlocker, já viu o nome deste podcast para que fomos convidados para fazer pelos Saraivas, e eu queria agradecer o convite. Não sei se o Sr. Presidente também quer agradecer o convite, mas acho que Unlocker, isto, se nós formos traduzir, é desbloquear. É verdade, é um pouco aquilo que às vezes precisamos na sociedade portuguesa, que é libertar. Pelo menos foi a maneira como cada um de nós dá uma interpretação à palavra diferente. Que é realmente esse desbloquear, esse libertar, esse deixar a criatividade. E, portanto, obviamente, agradeço aqui neste caso esta firma de arquitetos, mas a todas aquelas que trabalham em Lisboa. Eu acho que aqui estou como Presidente da Câmara de Lisboa a representar também a importância que é para Lisboa a arquitetura. E essa arquitetura é feita todos os dias por muitos arquitetos, muitos deles anónimos, e foi sempre também uma das minhas visões para Lisboa, era abrir a arquitetura a todos, aos jovens arquitetos, àqueles que querem realmente mudar a cidade. E ao entrar aqui vi centenas de arquitetos, não é? E ver que cada um deles está a lutar por deixar uma pequena marca na cidade, e essa marca é parte desse desbloqueio que de certa forma precisamos, e a arquitetura é isso também, é desbloquear a nossa parte que às vezes está rígida e que precisa de ser desbloqueada para construir E a se nós cidade. olharmos um bocado para a cidade, nós hoje vemos que Lisboa sentimos-la mais fluida do que há décadas antes. Era uma cidade mais fechada, em que a luz, que toda a gente fala da luz de Lisboa, não é? Que é uma luz maravilhosa, mas é verdade que há bloqueios, sente que há coisas que não se conseguem mudar na cidade. Não, o que diz por acaso, é muito interessante, porque eu cheguei a Lisboa exatamente em 1988. E 88, e vinha de que cidade? Vinha do Alentejo, vinha Vinha de Beja. Vinha de Beja. E é interessante porque era uma cidade que ainda era meio a preto e branco, de certa forma, não é? Lisboa. Lisboa. Em 88. Em 88. A cidade estávamos num momento em que as coisas iam mudar, e a cidade era fechada sobre ela própria. Ainda de só certa tínhamos forma. 2 anos Sem dúvida. de presença europeia, não E é? tudo, olha, os restaurantes, eu lembro-me perfeitamente, havia muito poucos restaurantes com diversidade étnica, ou mesmo havia uma pizzaria e um restaurante de sushi em Lisboa, não é? E portanto isso mostrava que, apesar de termos sido historicamente uma cidade aberta, Os a 48 ditadura, anos fechou não é? muito, Fechou muito, e portanto Lisboa era uma cidade extremamente fechada. Nós hoje falamos nas grandes dificuldades que temos sobre a habitação, e vamos falar seguramente sobre esse tópico. Na altura, para um estudante de Beja, eu vinha viver para um quarto. Mas nessa altura conseguia viver para um quarto, e agora não sei se conseguiria. Mas lembro-me de ir pagar 6 contos para o quarto em 1988. Já era 13 dinheiro. anos, já era dinheiro. Em Campo de Ourique. Aí ao pé de sua, também sei que em Campo de Ourique. E lembro-me de pagar 6 contos. E 4 anos depois, os quartos em Campo de Ourique não eram 6 contos, já eram 20 contos. Sim, mas agora... E agora é impossível. Agora é Agora impossível. vivemos um momento terrível na área da habitação, e para os estudantes e para os jovens profissionais. Eu venho agora de uma reunião com a presidente do Hospital de Santa Maria, em que tivemos a falar como é que vou fazer para enfermeiros, para jovens médicos, que já não conseguem viver na cidade. E, portanto, eles não vêm para Lisboa como jovens médicos ou jovens enfermeiros, porque já não conseguem viver na cidade. E eu penso que Mas isso isso é é uma um problema responsabilidade antigo. enorme. Mas é um problema antigo. Ou É um seja, problema ele não é. antigo, mas Ele, agora claro que está... se foi agravando. Agora está no pico do problema, não é? Que é nós termos uma cidade que se desenvolveu imenso, que tem imenso talento, que tem diversidade, que tem os novos restaurantes, tem isso tudo,
mas os preços das rendas chegaram a um ponto que nós vamos ter que fazer qualquer coisa, e esse fazer qualquer coisa está nas mãos exatamente da capacidade de uma Câmara Municipal como é a nossa, de construir, construir, construir. Não podemos é proibir. Isso depois vem um bocadinho mais uma discussão política do proibir ou não proibir, e não é para isso que estamos hoje aqui, mas estamos sobretudo para essa concretização do dia-a-dia de construção de habitação a preços acessíveis. Isso é uma responsabilidade Mas essa municipal habitação a pública. preços acessíveis, Presidente Carlos Moedas, e temos tido esse debate muito aceso na nossa vida pública, hum, as leis vão-se fazendo à medida, aliás, ainda não há leis feitas sobre este assunto sequer, mas o que parece assim ao cidadão, porque eu também estou aqui na qualidade de cidadã, Claro, isto não é propriamente claro, uma claro. entrevista Claro, minha não, uma assim, conversa. não lhe vou perguntar quando é que vai assaltar a liderança do PSD, nem vou fazer nada disso, portanto isto é uma conversa sobre a cidade de Lisboa e é também para quem nos ouve perceber o nosso papel aqui também, neste convite muito simpático do Ateliê Saraiva, para me pôr a conversar consigo. Eu sou uma lisboeta também, habitante de vários bairros, minha vida já passou por vários bairros, que eram todos eles muito diferentes, mas esta questão da habitação, porque é que não se consegue, como digo, e tendo aqui uma conversa mais funda Claro, do que a política às vezes permite, porque claro. a política muitas vezes a conversa é muito superficial e é muito enraizada em cantos. hum, É certo que os jovens há muito tempo que em Lisboa não conseguem viver, não é de agora. O que se passou agora e os preços das casas em Lisboa, por exemplo, lembro-me dos meus pais no início, quando começaram a sua vida, conseguiram instalar-se em casas com boas áreas, em zonas novas da cidade, sei lá, por exemplo, vinham do Alto Santa Amaro, em Alcântara, e foram para o bairro de Alvalade, para aqueles prédios da Avenida dos Estados Unidos da América, mas a rendas limitadas, a rendas a prédios de muita qualidade, até do ponto de vista arquitetónico, hum, limitadas. Isto hoje é completamente impossível. Nós Mas hoje repara, temos uma vivência da cidade muito sem diferente. dúvida. Mas estes problemas, é engraçado por dizer isso, porque eu pensei o que é que a minha mãe contava sempre que em Beja, quando começaram a vida deles, ganhavam, já não sei, 2.000, nem se Escudos, chegava, 2.000 dois escudos, contos. dois Sim, contos, não, dois 2.000 contos. contos, 2 contos, Não, dois e mil que, portanto, contos não já era era 2.000 dinheiro. contos. Não, não, não. Ganhavam 2 contos e pagavam Na renda. um conto de renda e ganhavam 2 contos, era assim. Exatamente. E era realmente também muito difícil, ou seja, não era 950 fácil, escudos não era era, quanto, não era quanto nada, se nada, pagava nada, lá em nada casa. fácil. Mas aquilo que se passa é que eu acho que se olhou sempre para o problema exatamente de uma forma superficial e não olhar para o problema de uma forma em que olhamos para as várias variáveis do problema e tentar resolvê-las sem entrarmos em jogos ideológicos Sim, e sem entrarmos em política de esquerda ou direita. sim. E isso perdeu-se. E perdeu-se quando, por exemplo, na Câmara Municipal e nas câmaras municipais em geral, se criou um grande problema, que é o problema que vivem muitos arquitetos, que é saberem que os investidores chegam, que põem um projeto e que estavam lá 5 ou 6 anos à espera. E isso fez aumentar disparatadamente os preços. Portanto, o próprio mercado livre, ele tem um preço que é o preço do tempo do investidor estar à espera de 3 anos ou 4 anos daquele dinheiro parado, e isso subiu muito os preços. Depois, a parte municipal, ou seja, houve durante muitos anos muito pouca construção municipal. Sim. Lisboa é o maior proprietário do país, com 22.000 apartamentos que temos, mas durante Municipais, portanto, municipais. 22 mil. Ou seja, E como é que eles estão? Estão olha, pronto? estão há Estão a deles cair. muito maus. Portanto, nós temos aquilo que nós fizemos, algo interessante foi pela primeira vez pegar nos números e ver exatamente a fotografia. Sim. E consideramos, portanto, nós temos Portanto, esta 22. crise obrigou-vos a fazer isso? Eu penso que já tínhamos pensado em Certo. fazê-lo, e agora foi o momento ideal para ver uma carta municipal e olhar para o município de Lisboa São e ver a 22 situação. mil 22 fogos mil fogos municipais onde que estão vivem em Lisboa. 66 mil pessoas. E é importante dizer estas 66 mil pessoas, porque se for ver é quase 10% da população de Lisboa. Portanto, quando nós falamos na Lisboa moderna, na Lisboa da inovação, da tecnologia, há uma Lisboa muito pobre,
porque há 66 mil pessoas, que seriam, diria, 10% da população de Lisboa, que vive nestes bairros municipais. E destes, há Sim. 2 mil, ou seja, há 2 mil Que estão fogos péssimos. que estão péssimos, estão numa condição que eu diria de indignidade às pessoas. Portanto, isso estamos a investir para mudá-lo agora, portanto, estamos a investir exatamente neste momento, mas isso faz parte também, olha, a sorte temos a Europa, não é? Estamos a investir com o dinheiro do PRR, e portanto isso é muito bom, estamos a conseguir fazê-lo, mas é uma situação muito indigna, e eu acho que quando as pessoas vivem naquele ambiente tão indigno, tão terrível, se nós não fazemos nada, criam-se problemas sociais ainda maiores. E depois tornaram-se os bairros municipais só sempre com aqueles que não podiam pagar. Nós agora estamos a pôr, por exemplo, polícias. Olha, polícias que não conseguem pagar a renda, vou agora assinar com 18 apartamentos para pôr polícias, são jovens que vêm de fora da Jovens cidade. polícias? Jovens polícias que vão viver 4 em cada apartamento, mas que estão bem ali, não pagam renda, se fosse noutro sítio não tinham dinheiro para pagar, ou pagam uma renda muito reduzida. Depois com os professores, com os médicos, com os enfermeiros, e também ter a ser uma cidade, cá está uma cidade em que a malha é diversificada, ou seja, nos bairros municipais poderem viver também médicos, Mas, porque não? Ou poderem, é Claro. importantíssimo que todos vivam, e que não seja apenas dizer, olha, aquele bairro é só para pessoas muito vulneráveis. Não, o bairro deve ter uma diversificação. Uma diversidade também Isso para mim é muito importante, essa profissões e de olhar malha para da a cidade, de Isso é ter- muito importante, porque nós, se não continuamos, estamos a fazer a cidade como a cidade do bairro dos ricos, o bairro dos pobres, o bairro dos Sim. doutores, o bairro dos que não são doutores, o que seja, e eu Mas, acho que isso é muito engenheiro- mau para a cidade. Engenheiro Carlos Moedas, que é Presidente da Câmara de Lisboa, destes 22 mil fogos, estão todos ocupados? Todos estes estão, há 2 mil que estão vazios. Pronto. Portanto, dos E 22 os mil há 2 2 mil mil. que estão vazios é porque são Agora, muito bons ou porque são muito maus? Não, porque estão péssimos, porque, aliás, eu quando cheguei pensei, vou pegar nos 2 mil e vou já atribuí-los. Esqueci-me foi de uma coisa, uns estavam emparedados, não tinham janelas, estão todos partidos e, portanto, já atribuímos dos 2 mil, já neste momento temos 200 que já foram atribuídos, temos mais 200 para atribuir, porque vamos ter que os remodelar, não é? Mas isso Estamos a também dava remodelá-los. trabalho a jovens arquitetos, que era remodelar Aí não seria, quer dizer, não era um trabalho, não é um trabalho Sim, tão, não tão estou a falar criativo, aqui- mas estamos a falar de um trabalho Claro. que tem que ser feito, que está a ser Mas feito. a reabilitação é uma E a coisa reabilitação é essencial. importantíssima, mas aqui é sobretudo até um trabalho, eu diria, técnico de condições de isolamento. Essas situações são kafkianas, ou seja, apartamentos sem portas, sem janelas, Claro. sem chão, com fios elétricos por todo que- lado. é preciso cortar tudo e absolutamente fazer de novo. fazer de novo. E, portanto, estamos a fazê-lo, estamos a fazer 800 neste momento, dos 2 mil que já estão a ser reabilitados, e agora, se tudo correr bem, vamos pôr mais 85 milhões com dinheiros do PRR para conseguir fazer o restante. E isso tem ido mudando devagarinho, não é? Porque eu vou aos Mas isso bairros significa que a Câmara de sim. Lisboa, neste tempo de crise de habitação, está a pôr no mercado quantos fogos? Ouça, desde que chegámos, construímos 1000, que já Sim. foram atribuídos, Novos. novos e reabilitados. No Sim. conjunto de 1020, 1021, mais precisamente, temos 1000 em construção, que estão a ser Novos. construídos, Esses novos. 1000 tudo novos. novo. E depois temos uma coisa, eu falava agora aliás, com o Presidente do Hospital de Santa Maria, temos 1000 apoios à renda, ou seja, para pessoas, se ganhar 1000 euros, e o seu marido ganhar 1000 euros, e tiver a pagar 1000 euros de renda, então está a pagar mais de 50%, está a pagar 50% do seu rendimento. Então a Câmara paga entre os 30% até aos 50% para ficar só com 30% de encargo, ou seja, para não ir até aos 50%, nós pagamos 1/3 da renda. E neste já temos 800 candidaturas, eu quero ir até aos 1000 e disse agora até à Presidente do Hospital de Santa Maria, se houver mais 500 médicos, ou jovens médicos, ou enfermeiros, obviamente, ou pessoal hospitalar que precisa, são mais 1000, nós arranjamos dinheiro para isso. Porque isso é muito mais rápido. Porque um dos problemas da habitação e em geral da cidade é que a cidade constrói-se com tempo, ou seja, eu se tiver agora um projeto para novo bloco de apartamentos, demora-me 3 anos. Mas eu tenho uma medida mais rápida que é dizer, olha, tem um contrato de arrendamento, está aflita para pagar a renda porque não lhe dá e que está a pagar muito, então eu pago-lhe já 1/3 da renda. E vai buscar esse dinheiro aonde? Fomos buscar ao Orçamento da Câmara. Ao Orçamento da Orçamento da Câmara. Câmara. E, portanto, estamos a investir, porque eu penso que a habitação na cidade é uma questão, e é uma questão profunda. Eu às vezes tenho discussões, por exemplo, com o João Ferreira, que é do PCP, porque nós lançámos 5 cooperativas, que é uma Sim. ideia até muito tradicionalmente E que já do Partido houve, Comunista, sim. que já houve.
E eu digo sempre, ouçam, nós não podemos estar aqui com mentalidades ideológicas. Há cooperativas, há apoio à renda, há apartamentos da Câmara, tem que haver concessões com os privados. Perguntar a estes arquitetos, havia várias concessões que foram feitas para privados em que se dizia ao privado, olha, faça 200 apartamentos, mas depois tem que ter mais 100 apartamentos para renda acessível. E o privado fazia as contas e via que perdia dinheiro, e então não fazia. E portanto nós tivemos uma série de concessões que ficaram para... Então o que é que a pessoa diz? Não, eu tenho que arranjar aqui uma maneira que isto seja mais atrativo também para o privado. Ele sabe que não vai fazer a mesma rentabilidade ou ganhar o mesmo dinheiro se fizesse tudo no mercado livre. Mas sabe que se fizer desta maneira, até as licenças até podemos trabalhar para irem mais depressa, que ganha menos dinheiro, mas não pode perder dinheiro. E aquilo que tinha sido construído, e não é culpa, aqui não é culpa nem de partidos, é que no fundo às vezes a burocracia à volta de tudo o que é decisão política faz com que as pessoas, não, então fazemos mais isto, pedimos-lhe mais isto e mais 200, e as pessoas acham assim, não me pedem mais nada que eu não faço, quer dizer, querem a minha ajuda, eu faço, mas não posso perder dinheiro. E portanto estamos a rever também essas concessões, que são concessões em várias áreas de Lisboa, porque Lisboa ainda tem muita área para construir. Não é que seja uma cidade que digamos, agora estamos com muitas dificuldades, já não há espaço, como há muitas cidades europeias que não têm espaço. Lisboa tem um potencial quase até, podíamos ir até 10 mil fogos, se pudéssemos, tivéssemos dinheiro para isso, condições para isso, depois não entramos naquela coisa de estar a fazer promessas, depois não se cumprem. Mas há terreno para isso, há terreno municipal para isso. Mas a cidade tem que ser muito mais do que isso, ou seja, nós temos que ir desta visão da habitação para a visão do que é que queremos que a cidade seja, não é? Era aí, Portanto, Presidente senão Carlos ficamos numa Moedas. caixinha. Exatamente. Eu, enfim, estive a ver, a olhar para a cidade e a falar com pessoas que também que pudessem dar outras perspectivas diferentes da minha vivência da cidade. Jovens, até com algum poder de compra, porque às vezes nós olhamos e dizemos assim, bom, para as pessoas que têm rendimentos muito baixos e que são muito necessitadas, há apoios. E para aqueles que não precisam de apoios, mas não têm hipótese, não têm... Que resposta é que se pode dar a essas pessoas? Olha. Jovens casais com filhos pequenos e que querem continuar a viver em Lisboa, que até têm mais capacidade financeira do que muitos outros, mas que não conseguem. Porque de facto, daqui a pouco Lisboa, como alguém diz, é uma Disneylândia quase sem lisboetas, não é? Porque há bairros em que já se ouve falar mais francês. Está a falar do seu. Eu por acaso agora saí desse bairro. Já não está nesse já, bairro. já não estou no bairro, mas estou a 1,5 km e mudei praticamente de vida. Mas que é interessante. Mas o seu que também é, Claro, que era o também meu é, até há pouco tempo exatamente. e que também é o seu agora, que é nós saímos à rua, a língua francesa é magnífica, mas faz um bocadinho... Não, eu acho que aí é assim, temos que... Temos que olhar, sim. Primeiro tens de pensar, as grandes cidades na Europa são cidades cosmopolitas. E, portanto, nós devemos ter... e eu começo a sentir um bocadinho... é uma coisa boa. E o cosmopolitismo é bom. Sempre foi bom a diversidade, a tolerância, o ouvir línguas diferentes. Eu acho que isso é tudo encantador. Agora, tem que se criar as condições para essas pessoas. Nós, por exemplo, repara, se hoje em Lisboa, vou dar aqui, é engraçado que são os números que eu às vezes penso e que andei a pedir e andei ali a trabalhar nos números, que era alguém que tenha um rendimento menos de 500 euros por mês, portanto, alguém que está numa situação muito Isso é menos vulnerável, que o salário mínimo. essa pessoa é ajudada pela Câmara, nós arranjamos uma casa, ok? Portanto, ela está numa situação dramática. Uma pessoa que está ali a partir dos 760 euros até aos 2.000 euros, consegue ir para a chamada habitação acessível, concorrer à habitação acessível e pode conseguir ter a sua habitação acessível. Mas depois havia um gap, que eram pessoas que estavam entre os 500 e os 760 euros, que criavam uma coisa terrível na sociedade, que era alguém que tivesse sem emprego, sem nada, abaixo dos 500 euros, tinha ajuda, se arranjasse um emprego deixava de ter ajuda. Portanto, era quase perverso, não é? Sim. Então, nós lançámos agora uns concursos para essas pessoas que estão, no fundo, entre esses 500 e os 760 euros, uma vez que estavam no vazio, mínimo, até o salário mínimo. E depois temos dos 760 até aos 2.000 euros, que é para a habitação acessível. E, portanto, nós, ao olharmos para aquilo que é a cidade, olhamos é que nós temos que ver onde é que estão os gaps, como se diz em inglês, os buracos, aquilo onde não está a funcionar, para ir preenchendo. E esses gaps têm a ver com rendimento, como é este, e depois com profissões. Um enfermeiro hoje em Lisboa
muitos enfermeiros, daí que a maior parte dos enfermeiros, não quero estar aqui a revelar dados confidenciais, mas ganham entre 1.000 e 1.200 euros líquidos. E alguns que nos estão a ouvir vão dizer que é só 1.000 ou será 900, não sei. Mas essa profissão especificamente que é tão necessária para a nossa cidade, nós não podemos dizer a essa pessoa que vai pagar 500 euros ou 600 euros de renda. Não pode, ela simplesmente não pode. E portanto, ou não vem para Lisboa, e portanto não há enfermeiros em Lisboa, ou os professores do ensino secundário. Então agora vamos criar projetos específicos para eles. E projetos específicos para que eles possam realmente ter habitação em Lisboa, porque senão nós vamos ter uma cidade em que temos toda essa inovação, temos toda essa tecnologia, mas depois não temos nem professores, nem polícias, nem enfermeiros, nem médicos, jovens médicos que também se calhar ganharão 1.000 ou 1.200 euros. E portanto tudo isso Uma cidade muito essencial. desequilibrada, no fundo. Uma cidade que não tem as valências que precisava de ter. Mas é a história das cidades, ou seja, nós depois também às vezes temos de sair do nosso cantinho e pensar qual é a história de uma cidade como Paris, como Londres, como Copenhaga. Todas as cidades que são capitais, que são inovadoras, que atraem talento, têm este problema. A questão é como é que nós gerimos esse problema. E esses problemas é a habitação, é a mobilidade, no fundo é a segurança, tudo isso. E nós temos que equilibrar a cidade para ir colmatando esses problemas e fazendo com que a cidade possa ir colmatando aquilo que é, no fundo, o preço do nosso sucesso. Era isto que eu queria dizer. Ou seja, Lisboa está a começar a pagar um preço pelo seu sucesso, que é o sucesso de atrair. Que há uma altura que será demasiado elevado. E hoje, obviamente, para muitos ele já é muito elevado. Mas também é bom não esquecer, Maria Flor, que durante o Covid nós vimos qual é o preço também desse não sucesso. Quando os restaurantes não tinham pessoas, porque não há estrangeiros que pagam aqueles preços, também não têm empregados e que esses empregados não podem pagar às famílias, que nós vimos realmente o que é o sofrimento, porque nós, Lisboa, de 20% da nossa economia depende do turismo. E quando nós dizemos que depende de 20% da economia de Lisboa, de Lisboa, 20%. de Lisboa. Portanto, quando nós dizemos isso, nós estamos a dizer uma coisa simples. Há 20% de famílias, 20% de pessoas que precisam do turismo. Vivem cá. E que vivem cá. Quando nós estamos na rua, nós encontramos, encontramos as pessoas dos tuk-tuks. O turista tuk-tuks. não vive cá, o turista vem não cá e mas vem cá. vai-se embora. No outro dia encontrei nos tuk-tuks uma rapariga que tinha sido arquiteta, depois correu mal, não gostou, portanto o tuk-tuk era a vida dela. Falamos muito e também de um tema muito quente que é o alojamento local. Sim. E eu no outro dia até foi interessante porque fui criticado muito injustamente porque o alojamento local disseram que me queriam entregar um documento. Vieram à praça do município e entregaram-me um documento. E depois houve uma manifestação com a habitação, que eu acho muito bem, mas a manifestação à habitação, se me quisessem também já uma vez tinha acontecido coisa semelhante com o Ministro da Agricultura. Não tem grande importância. Mas tive uma experiência muito interessante, Maria Flor, que eu acho que é sempre ver o reverso da medalha, ver os dois lados. As pessoas que me apareceram ali do alojamento local não eram capitalistas ricos que têm milhões investidos em alojamento local. Nós estamos a falar em pessoas que durante a crise, da Troika, que perderam o emprego, que conseguiram, por uma poupança que tinham, ter um alojamento local e com isso ter um rendimento. Rendimento esses que é a vida deles. Sim, claro. E isto é a maior parte. É um bocadinho como a história quando nós falamos dos inquilinos e dos proprietários, não é? Sim, mas aí também se fez, e como nós falávamos ainda, essas leis da habitação ainda não estão formatadas todas elas, mas também se pensou que o alojamento local ia acabar. Claro. E claro que também não era exatamente isso, era limitar algumas licenças e fazê-lo de forma diferente para que não haja só... para que os lisboetas também vivam nos centros da cidade. Sem dúvida. Mas a cidade tem estado muito atenta a isso, porque nós nos sítios Santa Maria Maior, Misericórdia, nós já não deixamos fazer alojamento local, ou seja, isso é ou seja, as pessoas têm uma serenidade. Isso agora, apesar de tudo, eu penso que agora o as governo, primeiras leis vieram... Quer dizer, houve aqui um bocadinho uma confusão, talvez o governo também não se explicou exatamente da melhor forma, mas eu penso que depois o Primeiro-Ministro foi claro, as autarquias vão fazer os regulamentos e, claro, portanto, vamos continuar nessa e, cena portanto, que é há fazer sítios em regulamentos. Lisboa não vai haver mais alojamento local. Neste momento já há vários sítios em Lisboa em que não pode haver mais alojamento local. Exemplo, aquilo que nós, Santa Alfama. Maria Maior, Misericórdia, Alfama, o Castelo, Moraria. tudo isso está tudo já fechado. Porquê? Porque nós Já fazemos não um mais. rácio muito simples que é quando entre 5 e 15 alojamentos locais por cada 100 alojamentos normais, há uma limitação relativa. Ou seja, imagine que há um prédio a cair e que esse prédio me dizem, olha, ele pode ser reabilitado para alojamento local.
e ainda está ali entre as 5 e a 15. Então eu digo, bom, eu como Presidente da Câmara é melhor ver o prédio reabilitado do que ver o prédio todo caído. E então Certo. aí eu posso abrir uma exceção. Se houver mais de 15 habitações de alojamento local por cada 100 habitações normais, então aí é totalmente proibido. Portanto, isto é o regulamento que eu estou a apresentar. Aliás, estou aqui Sim, sim. quase a falar-lhe em primeira mão, porque ainda Certo. estamos a discutir os números com os partidos da oposição, etc. Mas a minha ideia, por exemplo, é olhar para a freguesia e dizer, entre 0 e 5 tudo bem, entre 5 e 15 temos aqui umas limites e depois de 15 para cima não fazemos Não mais. fazemos mais. Até que o rácio mude. E depois. qual é que é, por exemplo, as freguesias onde já fechou mesmo, portanto, Castelo? Olha, são estas São todas essas. as centrais, que é Santa Maria Maior, Misericórdia, Alfama, ali toda a zona do Castelo, obviamente, todas estas freguesias estão completamente fechadas. Depois pode ir ou não, segundo os números, até Campo de Ourique ou não, ainda estamos aí a discutir também com o Presidente da Junta, porque queremos, obviamente, temos de discutir com quem está no Campo de terreno. Ourique tem ali o problema do Jardim da Parada com o metro. Isso é um problema e não é um problema. Eu penso que o metro é importantíssimo para a cidade. Obviamente que o metro não é uma responsabilidade do Presidente da Câmara, mas Não, como é pois tudo não. do Presidente da Da Câmara, Câmara, não é? é, Agora, sim. e nós vamos ter muitas obras. E, portanto, eu vou levar muito na cabeça com isso e estou aqui, como costumo dizer, para dar o peito às balas aqui nestas e noutras. Mas aquilo que eu tenho a garantia do metro é que o Jardim da Parada, obviamente, tem que haver obras, mas depois que as coisas são repostas de maneira correta, com as árvores, com o jardim para as crianças, com o jardim impecável. Portanto, Sim, mas não demora estamos, 3 anos mas isso. demora, claro, mas isso é a vida da cidade. Mas prefere a questão aqui. Há quem já Há pessoas que preferem não ter metro. Não ter metro, exatamente. Mas eu acho que isso é E uma havendo reação metro, emocional. E Eu não havendo acho que é metro uma emocional. na Basílica da Estrela, enfim, quase que Mas dá eu para- acho que é uma reação um bocadinho emocional. E que acontece em todas as cidades. Eu acho que depois, vamos lá ver, nós temos uma linha que vem de São Sebastião da Pedreira, que passará nas Amoreiras, que vai até Campo de O Ourique, problema, quer o dizer, problema é o uma... desenho dessa linha, não é? Se a linha tivesse sido desenhada de outra Ouça, forma, podia ter Pronto, passado mas por isso outro é o sítio. tema português, que É. depois não se faz nada. Pois. É assim, e eu não vou, eu já disse ao Presidente do Metro e digo aqui para todos, é assim, nós não podemos continuar como um o país em que aeroporto. andamos sempre a fazer e a repensar e não sei o quê. Agora é o que há, é para fazer. Vamos para a frente, vamos fazer o metro, vamos fazer aquilo que temos de fazer, vamos fazer o aeroporto. Olha, o aeroporto também é um problema em que eu sinceramente aquilo que quero é ajudar para que se faça. Não estou aqui, aliás, nunca tomei nenhuma posição Já há propositadamente. eu creio que já há 9 localizações possíveis. É. A tal comissão já está a É. estudar 9, já há 9. Bom, nós não vamos Eu espero resolver é que a aqui na comissão, nossa eu tive por conversa. acaso, estive há 2 dias com a comissão e dizia-lhes, vocês de mim têm uma coisa, eu não me vou pôr contra nenhuma solução, eu quero que haja uma solução que avance. Quero até ser, no fundo, alguém que vai ajudar a essa solução. Agora, vocês têm que tomar uma decisão técnica, é necessário aqui uma decisão técnica para ir para a frente. Eu acho que o país precisa disso, precisa de ir para a frente e a cidade também precisa de ir para a frente. O aeroporto de Lisboa está a ser um grave problema para o turismo, para as pessoas, para os voos em atrasos, para o barulho, para a poluição. Queremos continuar a ter esta poluição em cima da cidade, como temos? Em que há pessoas ali no Campo Grande, que eu às vezes visito, que me dizem que a casa num ano fica cheia Fuligem. de gasolina, no fundo, Sim, dos aviões, sim, que vai sim. caindo, de poluição, não é? E, portanto, é isso. Agora, uma cidade é sempre, aqui nesta conversa, uma cidade é uma gestão constante de conflitos. No outro dia houve 2 senhoras que me pararam na Rua Garrete, e pararam umas duas, e elas acharam que eram uma parecida com a outra. E uma diz... Presidente, tenho que fechar a Rua Garrete ao trânsito, e a outra nem penso nisso, e não sei, começaram a gritar uma com a outra. Estas eu já estava fora da discussão, mas mostra como é importante numa cidade haver um Presidente da Câmara que consiga congregar Quem e quer não fechar a dividir. Rua Garrete e quem quer abrir a Rua Exato, Garrete ao e trânsito. pensar, bom, minhas senhoras, vamos lá ver qual é a melhor solução para isto, não é? Como é que podemos ter a senhora a poder sair de casa, mas como é que podemos ter menos carros? Como é que podemos... E, portanto, ir E como é que podemos não ser consensualizando. atropelados por uma trotinete e por uma bicicleta? É verdade, olha, eu fiquei muito espantado que agora em Paris o referendo, porque Paris teve medidas durante anos muito a favor de tudo o que era a mobilidade suave. E foram anos e anos e anos, o que revoltou também muito a população porque elas foram muito radicais. E eu acho que o que se passou em Paris agora é um excelente exemplo do que é que o radicalismo leva. Leva a outro radicalismo. Que é o não. Que é o não. Pronto. Que é o E não. agora não e há a Presidente da trotinetes. Câmara de Paris teve que engolir um não radical às trotinetes, o que também me parece exagerado. Ou seja, é um meio que, se tiver limitação de velocidade,
foi o que nós fizemos aqui em Lisboa, com acordo entre todos. As trotinetes andavam a 30 quilómetros por hora, agora tem uma limitação de Mas 20 e porquê quilómetros que as por hora. trotinetes e as bicicletas não têm que cumprir o código da estrada? E podem Não, passar nos elas têm. Não, vermelhos, não, não, elas têm mas, que cumprir. As pessoas mas é que não sabem. as Ou pessoas as pessoas não querem saber, mas, mas passam, nós mas não deviam, vimos. mas deviam ser multadas. E eu estou sempre a pedir à minha polícia municipal para os multar quando houver isso. Quando vier alguém em Justa de contramão, tem que multas, multar. Tem que multar. a EML e a Polícia Municipal já faz. Os lisboetas são muito castigados com Não, multas. é sempre delicado. Eu acho é que não deve ser punitivo. Sim. Mas Agora, a realidade é de que facto, mas tem que quando se as cumprir pessoas o não código da cumprem, tem que se estrada, cumprir, não é? minimamente. Quer dizer, pelo Repare, menos os quando vermelhos eu vejo ali ao pé da Câmara entrar em ruas de um no sentido, entrar no sentido de- contrário, Exatamente. essa pessoa tem que ser multada. Porque ela está a pôr-se em perigo a ela e E os aos outros. E isso é muito grave. Ou seja, não podemos dizer outra coisa, depois é as multas da EML, o estacionamento, isso Certo. também podemos falar. Mas nós temos que ter realmente regras e as regras têm que ser cumpridas em muitos aspectos. E aí é o código da estrada. Por exemplo, porque é que eu agora queria ver até a nível da educação, em que a Câmara não tem, como se sabe, é uma descentralização a meio Certo. gás. Sim, Mas nas escolas primárias começar a dar aulas de código, aulas de ensinar como é que se conduz uma bicicleta, tudo isso é sim, importante para sensibilizar os miúdos. Muitos destes miúdos nunca ouviram falar, não sabem que é um sinal de trânsito. exatamente. E portanto Exatamente. nunca ninguém lhes ensinou. E E portanto portanto, gostava de inserir isso, mas tenho que falar com o Ministro da Educação, tenho que ver como é que era possível fazer algumas formações eu lembro-me nesse que sentido. havia, quando eu era miúda, no Jardim Zoológico, havia Sim, um jogo que nós nos pois metíamos num era, é carro, verdade, é verdade, e é guiávamos, e verdade. depois perdíamos quando. Eu lembro que Que- passei o sinal vermelho nessa altura e perdia logo. Agora na Sr. Kidzania também Presidente, tem. Agora, já é pronto, eu outra, agora, agora é mas centros comerciais. aí já não, Já já é não fora de fui, Lisboa. já não fui, não, e já não fui, já não é do meu tempo de miúda. Hum, eu gostava de, falou há pouco da Câmara de Paris, e há um conceito que o Presidente Moedas quase que importou para Lisboa e que se calhar vale a pena falar um bocadinho desta ideia da cidade dos 15 minutos, que vem de um colombiano, meio francês, meio colombiano, É do verdade. professor Carlos Moreno, Exatamente. da Universidade da Sorbonne, e que vendeu, entre Olha, aspas, este conceito à Presidente de Paris, e em Paris está a funcionar. No fundo, é a ideia do bairro e fazermos a nossa é. vida toda num bairro. Bom, em primeiro lugar, pronto, está a ver, eu tenho amigos muito à esquerda, porque sou amigo do Carlos Moreno, já o conheço há muitos anos e como comissário europeu trabalhámos muito nestas ideias. E a Anne Hidalgo E a Ana Hidalgo, que eu também socialista, acho, sim. pronto, que posso dizer que é uma pessoa que eu conheço muito bem e que somos amigos. Este conceito, no fundo, é um conceito que vem muito de trás. Eu acho que o Carlos Moreno teve a arte comunicacional de pôr um nome que ficasse. Porque Jane Jacobs, que não é, que é a grande socióloga, arquiteta das cidades, ela já Urbanista, sim. falava deste conceito. E era um bocadinho um conceito que depois, nos anos 80, o Jan Gehl, que era um dinamarquês, também um homem extraordinário nas cidades, que tinha uns exemplos muito interessantes. Ele dizia que as cidades deveriam ser sempre construídas à altura dos nossos olhos. E que ele dizia, por exemplo, Brasília é uma Sim. cidade que é linda vista de cima, de helicóptero, mas depois é muito difícil de viver. Porque ela é tão grande, ela não foi construída à altura dos nossos olhos. Não. E a cidade dos 15 minutos é um bocadinho construir as coisas à nossa altura Mas o de problema seres aqui é que já humanos. está quase tudo construído. E já não está é? tudo construído. Então, a Portanto, o que ideia é do Carlos Moreno, que foi muito gira, e é uma É ideia que, pôr a escola, o trabalho, o comércio, os serviços médicos, o lazer. no fundo, era construir um urbanismo que fosse mais flexível e que as nossas leis também às vezes o impedem, os nossos PDMs e tudo, eu estou sempre a lutar com estas coisas, que era dizer, nós temos espaços que, e ele diz isto melhor do que eu, portanto aqui estou só a repetir aquilo que fui aprendendo com ele, que, por exemplo, de dia tem um liceu, à noite esse liceu podia ser um teatro. Uma loja à noite podia ser também um centro de atividade. Portanto, o urbanismo teria que ser mais flexível para que os usos pudessem ser mais flexíveis naquele bairro para que se pudessem ter mais utilizações. Isto é uma ideia muito forte, muito interessante, mas que exige aquilo que normalmente as instituições não têm, que é flexibilidade
legislativa, que é flexibilidade de uso, tudo isso é muito difícil na maneira como se olha o urbanismo em Lisboa e em Portugal em geral, em que a pessoa ainda está a olhar e me dizem, mas ali ao pé de Campo de, olha, o caso de, estamos a voltar para Campo de Ourique, mas das Amoreiras, o plano de pormenor das Amoreiras, que tem para aí 15 anos. Pois, então, nós às vezes estamos a fazer coisas segundo planos de uma cidade de há 15 ou 20 anos, que não faz sentido nenhum. E, portanto, para mim, a cidade dos 15 minutos tem também muito a ver com alguma flexibilidade urbanística que é necessária para que as pessoas possam ter à volta de sua casa aquilo que é a cidade sem terem que se deslocar para muito longe. Mas isso também não pode fazer com que a cidade passe a ser um conjunto de cidadezinhas. Pois, Não é? Portanto, as exatamente. pessoas também Pois, têm. Ou claro. seja, tudo Também isto. temos a cidade de hora e meia, não é? Em que Exatamente, podemos, tudo isto. em que Ou podemos seja, usufruir do resto exato. da cidade, Mas não é? no fundo é a ideia de que a pé, num bairro, eu tenho os serviços que preciso, Mas a ideia tenho é as tirar o escolas, carro. e a ideia é tirar o carro, mas isso eu acho que a ideia é uma ideia que não se pode tirar o carro de um dia para o outro. Porque nenhum de nós, nem os maiores ativistas, o conseguiriam fazer, porque eles também andam de carro muitas vezes. Porque não há outra maneira, muitas vezes. Agora, nós temos é que Não, ir e depois construindo há a uma questão cidade para também ir da retirando. acessibilidade, porque, por exemplo, quem tem menos acessibilidade, quem tem dificuldade, quem Claro, tem uma claro, bengala, bem, claro. Lisboa Não é muito consegue, não difícil. consegue, não Lisboa é muito consegue. complicada para É, quem tem problemas de. é por isso que eu luto muito nesta ideia de dizer sim, mas temos que ir gradualmente e dando sempre uma opção àqueles que são mais idosos. Muitas vezes sou criticado a dizer quando é que se fecha a baixa toda ao trânsito. Eu digo, nós não podemos fechar de um dia para o outro abaixo ao trânsito. Onde é que as pessoas mais velhas, como é que elas vão sair de casa para ir ao hospital? Tudo isto tem que ser feito com gradualismo. E esse gradualismo é aquilo que pode ou não ir modificando as cidades. Porque nós construímos as cidades às voltas dos carros. Estamos a construir, é um bocadinho, eu às vezes dou o exemplo, quando os romanos construíram, no fundo, as cidades ao pé daquilo que eram os leitos de cheia, porque a água era Ao pé importante dos para a rios. agricultura. E daí temos os problemas que ainda temos hoje das cheias. Ou seja, Lisboa tem estes problemas, porque fomos construindo em cima de rios, não é? De 7 rios, De Alcântara. de Alcântara, tudo isto. E, portanto, ainda estamos a trabalhar em problemas que têm 2000 anos ou 3000 anos. Não é? Portanto, nós estamos ainda a trabalhar em cima desses problemas. Imaginem agora que nós, nos anos 30, 40, 50, 60, fizemos cidades, olha, desenhadas para carros. Não vamos conseguir mudar, quer dizer, é estar a mentir um bocadinho às pessoas, a dizer que de um dia para o outro resolvemos e fechamos. Não é assim. Agora, temos que ir gradualmente mudando, porque as cidades estão cada vez mais poluídas, porque as pessoas, se tiverem transportes, tiverem bons transportes, utilizam mais o transporte público. E eu costumo dizer, eu demoro menos tempo para ir para a Câmara de minha casa de transporte público do que de carro, e as pessoas não E acreditam. apesar de Campo de Ourique não haver metro. E apesar de Campo de Ourique não haver metro, mas vai haver, não é? Aliás, os problemas estão à vista com o Jardim da Parada. Mas temos que ir também. Mas portanto não há começar a- alternativa, vai ser mesmo no Jardim da Parada a saída do Não, metro. as saídas já foram empurradas e Para com fora. discussões com a população para não serem no Jardim da Parada. Mas vai ter que sempre haver obras no Jardim da Parada por questões técnicas e de engenharia. Isso é uma realidade que o metro explica melhor do que eu. Sim, sim. Agora, aquilo que eu digo ao metro é que se tiver obras Tem tem a que ver com o deixar desenho. tudo tem que deixar como está, ou seja, não pode ter obras e não deixar como está. Aliás, espero que deixe melhor do que está ainda e que ficasse ainda mais bonito. Eu tenho que proteger as árvores que lá estão, tenho que proteger o que lá Algumas está. são Portanto, centenárias. isso é óbvio. E algumas Agora, são muito grandes. não me parece sensato estarmos a parar. E Lisboa vai ter aqui muitas obras. Portanto, eu estou aqui realmente a dar o peito às balas nisso e faço com Uma todo o delas é gosto. por causa das Jornadas Mundiais da Juventude, ou não? Há várias, uma delas é as Jornadas Mundiais da Juventude com o famoso altar-palco do E Trancão, na que aliás cidade, está impecável. o que é que vai mudar mais? Olha, mudar estruturalmente com as Jornadas Mundiais da Juventude não Nada. vai mudar nada. Vai Não? mudar, acho que há uma grande mudança, que eu acho que é extraordinária, que é todo o Trancão, que vai ser um novo parque verde para a cidade, que é uma coisa que nunca existiu. Aquilo era Sim. abandonado. Por acaso gostava de a levar lá para ver o que é que já está lá. Porque a pessoa olha e de repente o terreno tem estes quadradinhos de 1 Portanto, hectare, é uma verdinhos. ligação maior Uma- entre Lisboa Vai e ser, Loures. não, e bem. E portanto isso vai ser uma mudança Depois não enorme. vai dar conflitos camarários e tal, Não. Eu penso que os presidentes da Câmara é interessante porque os presidentes da Câmara nós olhamos uns para os outros, não olhamos muito para os partidos. Porque ser presidente da Câmara é uma coisa realmente muito diferente dos partidos e mesmo do que seria a política nacional. Por exemplo, dou-me lindamente com o Ricardo Leão,
que é o Presidente da Câmara de Louros, que é do PS. E, portanto, não tenho qualquer problema em elogiá-lo naquilo que ele faz e que estamos a trabalhar em conjunto, como ele também não terá em Portanto, as relação a mim. jornadas não vão ter impacto na Agora, cidade. não vão, então a Não, cidade vai ter um o impacto tal, o brutal tal e eu milhão, não próprio, é? obviamente, como costumo dizer, de vez em quando à noite acordo a pensar o que é que vai acontecer, sabendo que tento controlar tudo aquilo que posso. Muito das estruturas no Parque Eduardo VII são estruturas provisórias. Aquilo que eu Sim. tenho que fazer é proteger. Olha, proteger, por exemplo, toda aquela obra do Cutileiro, que ali está, tem que Mas ser proteger protegida. porque, Pá, para, porque para pode não se haver, porque mostrar, pode haver. Não, não é para não se mostrar, ou podem quase partir, que. ou podem. É muita gente, ou seja, por exemplo, o Parque Eduardo VII, como é que vou Aí proteger é a por isso que relva? se vai Como é que vou proteger proteger? Há o coisas que tem que se monumento ao proteger. Vai, 25 de Abril, que exatamente, é é proteger porque aquilo é um monumento frágil e que eu acho que neste caso também nos dá uma capacidade interessante, que é aquele monumento já há muito tempo que está para ser reabilitado, ele tem ali problemas e, portanto, é uma maneira também de reabilitá-lo. Aliás, vai-nos custar algum dinheiro fazê-lo, agora não sei quanto, senão dá sim. aqui de fazermos outro escândalo de quanto é que dá, mas olha, é uma oportunidade de dizer, olha, vai-se reabilitar um monumento que está ali já com grande, tem ali coisas partidas, não está bem, já estava pensado há muito tempo, faz-se agora. Vamos ter, por exemplo, olha, os nossos bombeiros vão ter mais carros, a nossa polícia vai ter mais Por equipamento, não é? causa do. Claro, quer dizer, claro e não claro, ou Estamos a seja, deveria 120 dias, praticamente, não é? 120 dias. E 120 dias que vão ser cruciais, porque são 120 dias em que nós temos que organizar a mobilidade, organizar a segurança. Repare, por exemplo, no Trancão nós temos de ter alguns gradeamentos para as pessoas não caírem, vá lá ao rio. Eu espero que isso nunca aconteça, mas tem que se Tem que fazer. haver essa prevenção. E tivemos ainda no outro dia, tivemos cá os grandes organizadores das jornadas em Madrid. E eles diziam-nos coisas muito interessantes, que era quando numa jornada com aquela pessoa põe imagina, um grande sinal a dizer não passar, e os peregrinos é mesmo para aí que eles vão passar. Portanto, até em coisas que são contrassenso, não é? A pessoa pensa, olha, vou dizer proibido. E eles diziam, com grandes massas não vale a pena dizer proibido. Eles, se Pois. virem proibido, eles vão. E isso passa-se em Então, fenómenos de grandes massas. E, portanto, nós temos de estar a estudar no detalhe até como é que aconteceu noutras cidades. Mas vai haver essa transformação do Trancão, que eu acho que as pessoas ainda não realizaram o que é que aquilo vai ser de bonito para a cidade, porque toda portanto, é a para lá Expo da Expo, é não para é? lá da Expo, é tão bonito, é todo um terreno que estava completamente abandonado. Tem ali uma escola secundária, que é Pedro Arrupe, se não me engano, e depois a seguir tudo isso fica um jardim incrível com uma ponte pedonal para o lado de Loures, em que as pessoas podem vir andar na ponte, passar para o lado de cá, fazer ali, eu diria que a Expo tem, no fundo, tem muita construção, não é? Também tem verde, mas tem muita construção. E ali vamos ter uma oportunidade de ter um palco, que é uma infraestrutura boa para fazer grandes eventos, e depois ao mesmo Está tempo ter mesmo uma. convencido que depois das Jornadas Mundiais da Juventude aquele palco vai ser utilizado, Olha, apesar dos ventos que me dizem que são ali terríveis. ouça, primeiro aquilo não é bem. Eu acho que isso também foi um problema comunicacional na altura. Aquilo é uma infraestrutura brutal, não é? Aquilo não é bem um palco, como as pessoas imaginam, é um estrado. Sim, não é um estrado Não com é um umas estrado. coisas assim, não é? E aquilo tinha que ser feito. Ou seja, a questão aqui nem é no futuro. No futuro eu quero utilizar e penso que vamos conseguir utilizar. Até porque aquilo tem muitos altos e baixos, tem zonas mais ventosas, menos ventosas, e portanto vai-se conseguir utilizar. Mas aquilo tinha que ser feito. Nós tínhamos 100 hectares em que as pessoas tinham que ver o Papa, nem que seja um pontinho. E esse Mas quando pontinho, o está a ver? Papa já veio cá mais vezes, os Papas já Sim, vieram cá sim, mais vezes, por exemplo, no Terreiro do Paço, sim, também se sim. colocou um palco. Mas isso é comparar o incomparável, porque quando os Papas vieram cá, eles vieram cá para os portugueses que eram 200 mil, nem sei se 200 mil. Nós estamos aqui a falar de Falar uma de- dimensão. Por acaso é interessante, porque ainda no outro dia falava sobre isto. As pessoas não têm bem noção da dimensão. Porque nunca houve nada em Lisboa com mais de 1 milhão de pessoas. Eu acho que, E portanto, lembra-se quando os lisboetas, os portugueses, não é? Quando foi Timor, não é? sim, Estariam na altura, foi das maiores não, eventos, eu lembro, marcou-me para a vida, sim, porque aquilo era uma manifestação imensa, absolutamente imensa. frente à Embaixada dos Estados Pois. Unidos. E não estaríamos sequer a falar, imagino eu, na altura de 1 milhão de pessoas, não sei, mas poderia ser, vamos dizer que fosse 1 milhão, Sim, mas estamos a não falar faço dessas ideia. dimensões, estamos a falar de dimensões do nunca visto. E eu lembro bem quando teve cá o Papa, o Bento XVI, Sim. mas era o Terreiro do Paço. O Terreiro do Paço leva 60 mil pessoas, 70 mil pessoas. Tudo isto é completamente diferente. A missa, o primeiro encontro do Papa no Parque Eduardo VII, nós estamos a falar das pessoas virem todas até cá abaixo ao Terreiro do Paço, com ecrãs, tudo isso. Agora, que vai ser um evento que marca a tal.
ou seja, os franceses têm muito esta ideia das cidades terem, aliás, eles têm duas palavras, que é ville e cité, não é? E a ville é o que é a construção, é a arquitetura, e a cité é a alma, não é? E portanto a Pois alma isso em não português é. dá tudo a mesma palavra, não é? E nós em português Não, é um bocadinho confuso, mas sim, os gregos é que diziam civitas, não é? sim. Civitas era realmente a alma. E eu acho que a vinda do Papa, que é uma vinda que é mais do que religião, que é um bocadinho discutir o futuro do nosso mundo em Lisboa, vai acrescentar muito à alma da própria cidade. Portanto, é um evento extremamente importante. E eu estou muito livre e muito neutro, pode dizer, porque eu não estava cá quando foram buscar o Exatamente. evento. Quer dizer, estou a dizer Pois não, isto, pois não. não sou. E portanto é isso. Agora, era um bocadinho, eu acho que só não falámos aqui, Maria Eu só Flor, queria. falámos sobre É que nós estamos sobre a quase visão já. da cidade. Mas Estamos já a quase no ultrapassar os nosso tempos. tempo. Não, mas ainda queria só, para fechar esta nossa conversa, esta ideia que agora também as obras estão aí por Lisboa, além das obras do metro, há também as obras da drenagem, que é uma coisa É que uma se coisa está a linda. fazer e que está a complicar a nossa vida, não é? É. Como é que isso está? Olha, está muito bem, porque são obras que andaram, vai, não vai, 20 anos. Portanto, eu fui buscar as pessoas que estiveram no início e nunca mais me esqueço quando assinámos o contrato com o promotor, o construtor, não é? Para começar a obra, que já está a começar, a Sim. obra já existe, ela está ali, se for a Campo Lido, já vê, estamos a pôr estacas, porque se fazer um túnel é preciso fazer estacas para não cair, não é? Tudo, portanto, fazer E 100 e depois tal ali à estacas. beira-rio também, ali ao pé E de aquilo Santa Apolónia. vai começar em Campo Lido, depois afunda 70 metros por baixo do chão. Primeiro para os lisboetas não terem medo, no sentido que um túnel a 70 metros não tem efeito nenhum nos edifícios cá de cima. Ou seja, porque eu já ouvi pessoas um bocadinho Sim. preocupadas. Então, mas isto depois, a minha casa está mesmo por baixo. Não, nós estamos a furar a 70 metros abaixo do chão. Portanto, aquilo não tem efeito nenhum nos prédios cá em cima. E esse túnel vai. Mas estava-lhe só a dizer que fui buscar pessoas das equipas que estiveram no início disto. E nós, às vezes, a ser presidente da Câmara, e há muito aquela coisa que as pessoas dizem: mas isto foi ele que fez, mas era o outro que tinha pensado, e era o outro, não sei. Ser presidente da Câmara é pensar a muito longo prazo. Portanto, muitas das coisas que eu estou a pensar agora vai ser se calhar um presidente da Câmara em 2030 que as vai fazer. Esta tinha sido pensada ali. Não pode ter mais que 3 mandatos. Não, isso nem pensar. Isso E vai seria fazer os já- 3? Isto é pergunta de jornalista. Mas claro. já não é? Mas a cidadã também Mas já a cidadã também gostava de ser. ou se quer candidatar aos 3, porque é preciso depois ganhar Eu as acho que eleições isto a deveria seguir. ficar on A 20 record. Não resiste. Não resiste. Bom, vá, continuamos lá nas drenagens. E nas drenagens, dizer só o ponto sobre a drenagem, que no fundo é algo que já o Abcacis mais ou menos pensava, que o Carmona depois realmente, ali com o Santana Lopes, mas é o Carmona que é engenheiro hidráulico, começa a desenhar, e só agora é que vai ser feito. E portanto ver pessoas E como... Sampaio, nada? E também passou por esses todos, não é? Sim. Todos passou, mas acabava por não se fazer, não é? E Mas por Costa também, mas, mas isso, cá está, depois às vezes a pessoa pode parecer que mas não é nada político, como teria, se eu estivesse lá também se calhar tinha passado por mim, Por só mim, agora, tinha não, só não agora, sei. pronto. Que lá se consegue e ver aquela gente com as lágrimas nos olhos. Há um engenheiro que é o engenheiro Silva Ferreira, que está cá na Câmara desde essa época. Finalmente. E ele dizer, bom, eu vou conseguir, espero eu não morrer, porque finalmente, quer dizer, eu posso morrer descansado quando isto acabar. E agora já estamos Quando a é que começar, acaba? em princípio em 2025, olha, deve acabar Ah, em cima em das cima das eleições. eleições. Exatamente. Não, estas coisas já sabe como é que é. É. Aliás, era o risco que também às vezes era difícil tomar. Eu acho que aquilo acaba sempre por... No fundo, não é uma coisa que as pessoas podem pensar, o Carlos mais está a fazer isto ali antes das eleições. Com os atrasos, não sei o quê, vai ainda a cidade estar em obras. Portanto, Vai. fiquem descansados Sim. que eu vou pagar por isso Então vá lá. as obras. Vamos voltar ao nosso começo. Para desbloquear, o que é o maior problema da cidade para si? O que é o maior problema? Neste momento. Os maiores problemas são Não haver claríssimos. Não, a questão, a Câmara de Lisboa é uma Câmara que está em grande saúde financeira, ou seja, isso é bom. aquilo que nós temos Que já um foi tão maior... difícil antes, sim. Esse é o maior orçamento de sempre, 1.300 milhões de euros. É É mais que umas muitos- contas equilibradas. é mais não é? que muitos Portanto, ministérios. contas equilibradas, mais Contas contas cer- certas. ai, diz Aí são mesmo equilibradas, contas certas. certas Equilibradas é o- certas no sentido que É aquilo, certo.
Ou seja, nós, e isso vem das leis das finanças locais, é importante, aliás, nas alturas das troicas em que andaram-se ali com as autarquias, quanto é que gastavam, e é uma lei que basicamente a autarquia não pode gastar mais do que aquilo que recebe, portanto, está ela por ela. Eu diria que esse orçamento que Lisboa tem, que é, diria, muito maior que qualquer outra cidade portuguesa, mas maior, muito maior, ou seja, mesmo o Porto, Mesmo o Porto, sim. Tipo, o Porto terá 300 e tal milhões ou 400 milhões no máximo de orçamento. Ele traz uma grande responsabilidade, mas também nos permite realmente sonhar a cidade, não é? E sonhar a cidade é sonhar exatamente para aqueles que vêm depois de nós, por exemplo, sonhar que vamos conseguir desnivelar a linha do Estoril até Lisboa para não termos este corte entre a cidade e o rio, não é? Sim. Isso é uma coisa que eu quero imaginar. Eu sei que não serei eu que faço isso, porque vai demorar muito tempo, porque é natural que demore muito tempo, mas quero pensar nisso, para que a cidade fique ali com esta ligação, que em Belém não tenhamos a linha de caminho de ferro entre o rio e a cidade. Tudo isso eu penso que é importante, tem que sonhar a cidade, que tenhamos realmente aquela fábrica de unicórnios a funcionar, com talento a vir de fora, mas também a criar emprego para o talento que cá está dentro. Todo esse sonho eu acho que é importantíssimo para uma cidade, ou seja, a cidade tem que, no seu conjunto, estar constantemente a sonhar com grandes projetos que são estes do futuro, da tecnologia, da cultura, da inovação, daquilo que a cidade pode ser. E depois cuidando daqueles que mais precisam. Porque esses aí não têm, esse aí infelizmente, não têm o sonho deles é ter uma casa. O sonho deles é ter uma vida condigna. E, portanto, o Presidente da Câmara tem que ter, de certa forma, quase uma dissonância cognitiva de estar entre o sonho e com os pés muito assentes na realidade para ir resolvendo os problemas do dia-a-dia da cidade, que são Portanto, esses, não é? numa palavra, Os para nós challenges, sem dúvida a habitação, a mobilidade, em Sim. segundo lugar, a higiene urbana, que é essencial também para a cidade e que Sim. tem imensas queixas. Mas do ouça, lixo, sim. para mim, nós contratámos mais de 200 pessoas. Acho que as coisas agora se estão a equilibrar. Demos mais dinheiro às freguesias para fazer a limpeza. Mas Pois, porque nós isso passou temos para as freguesias, foi uma que também é coisa uma também parte que que passou demorou, para as freguesias, tudo aquilo demorou, demora, tem que se exatamente. coordenar e tudo isso. As coisas estão melhor, mas ainda não estão perfeitas. Portanto, a cidade é um conjunto de desafios em que eu diria que, obviamente, a habitação e a mobilidade, porque a mobilidade, obviamente, será sempre um problema. Temos as obras, temos muitos carros, temos que os tirar, precisamos de estacionamento, mas como é que vai ser no futuro? Os carros vão ser elétricos, não vão ser elétricos? Como é que isto tudo vai ser, não é? E, portanto, nós temos que ir... Isto é um petroleiro. E a função é também não estragar. É sonhar, fazer, mas também não estragar. E as grandes... Quando a pessoa... Um grande amigo que andou muito nestes grandes barcos da Marinha Mercante, dizia sempre, um barco a gente não pode dar um guinão. Não é? Tem que ser devagarinho. E só assim é que ele vira. Por se der o guinão, ele não vira. Ou seja, a pessoa diz, vou partir tudo e não sei. E eu acho que isso também, pronto, depois é mais talvez uma resposta da pessoa que sou como político, que é, eu abomino a fricção e o corte, vamos assim, partimos tudo. Acho que isso é o pior para a política. E numa cidade, isso é gravíssimo, que é aquela ideia que as pessoas vendem e dizem, não sei, vamos mudar tudo. Não, as coisas não se mudam de um dia para o outro, nem se mudam da maneira que as pessoas pensam. Tem que se pensar, criar uma estratégia e ir desenvolvendo as várias coisas. Não é? E tentar desbloquear a cidade. Eu acho que o que desbloqueia uma cidade, só para terminarmos nesse, a minha base é a tecnologia, a inovação, a engenharia. E eu acho que o que desbloqueia realmente é a inovação e a criatividade. São as grandes... é o que hoje nos pode dar vida, uma vida melhor. E quando nós olhamos para o nosso futuro, é investirmos exatamente nesse talento. E, portanto, quando eu vejo mais franceses, mais italianos, quando eu vejo... olha, damos Mas agora a o talento ajudar... português, também temos Mas o talento português... Mas isso é muito... Maria Flor Portoso, o talento português será muito melhor se estiver a beber de outros talentos. Certo. Sim. E é isso que é preciso. No confronto com outros talentos. Não tenham medo. Não Certo. tenham medo. Nós agora, lá na fábrica de unicórnios, estamos a ajudar uma empresa ucraniana. Uma empresa ucraniana, de miúdos ucranianos, que vieram para Lisboa e montaram cá a empresa. Pois. Estão a ver? Claro, porque lá não podem montar nada não podem porque está em montar. Estão guerra. cá,
já têm empregados portugueses, têm gente. E depois o que é a beleza disto na cidade é a pessoa ver que são pessoas tão diferentes, com culturas tão diferentes, que fazem avançar as coisas com olhares muito diferentes, porque o nosso olhar é sempre o mesmo. Nós olhamos, isso não é possível, a Câmara não deixa, o não sei o que não deixa. E os outros dizem, mas porquê é que não deixa? Lá na minha terra deixa. Pronto. Que vamos chatear o Presidente da Câmara, mas não sei o que E tal, portanto tal. o Presidente da Câmara passa a nós vida a já- ser chateado com Pois é, pessoas isso faz parte. que- Isso é preciso gostar muito. que não deixa, que as coisas não deixam. Eu acho que nós não acabávamos esta conversa Não, é sobre verdade. Lisboa. Podemos continuar aqui a Eu conversar, sei, porque há mais temas para conversar. Mas para já ficamos bloqueados Muito bem, agora ficamos aqui bloqueados. para desbloquear mais tarde. Olha, acho que bem. ficámos aqui a saber algumas coisas. Eu acho Acho muito que bem. sim. Acho Acho que que sim. sim. Muito Foi uma- obrigado, Maria Flor. Foi um Muito grande obrigada gosto, também. como sempre. Foi um gosto também ouvi-lo. Este foi o Unlocker de hoje. Outros episódios estão disponíveis no Spotify, no Google Podcasts, no canal de YouTube e no website da S+A. Obrigado por nos escutarem.